Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laisa, sejam muito bem-vindos ao canal Glória ao Rei. Saiba que não foi em vão que você clicou nessa mensagem, é porque Deus quer falar com você. Então abra seu coração e deixe Deus te abençoar, em nome de Jesus. Antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas como você será, ok? Hoje nós vamos ler uma mensagem que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje, ela é para aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus, para os pastores das igrejas, para os missionários, para os evangelistas. Infelizmente, nós sabemos que acontecem muitos escândalos dentro da igreja, ainda mais nestes tempos de hoje, em que a apostasia está crescendo. As pessoas estão tirando Deus do seu coração e colocando outras coisas malignas e enganosas que as afastam cada vez mais dos caminhos do Senhor. E nós sabemos que há muitas denominações em que os pastores estão esquecendo voluntariamente de pregar a palavra de Deus, de pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Estão pregando a palavra de Deus misturada com falsas doutrinas. Não estão pregando a verdade pura, como o Senhor Jesus nos ensinou. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas esses líderes, esses pregadores da palavra de Deus, que estão se esquecendo de levar a verdade para o povo, ao qual Deus colocou debaixo da responsabilidade deles, esses pastores estão enganando as ovelhas que Deus colocou debaixo da responsabilidade deles. Ovelhas que são povo de Deus, que são almas preciosas para o Senhor, que são os escolhidos do Senhor. E isso vai ser cobrado de cada um. Muitos líderes de igrejas de várias denominações estão deixando o mundo entrar na sua igreja, que é a igreja de Cristo. Porque o homem, Deus coloca os homens como líderes, como responsáveis do templo físico. A igreja onde nós vamos, feita de tijolos, de concreto, onde há os bancos onde sentamos, Deus coloca homens que Ele escolheu, que Ele instituiu. Na maioria das vezes, é Deus quem escolhe esses homens. Muitos estão lá, não é por escolha de Deus, é por escolha do inimigo. E é aí que entra o entendimento que nós devemos pedir a Deus. Nós devemos pedir a Deus muito entendimento, muito discernimento, para escolher a qual denominação nós iremos frequentar, para sermos alimentados com a palavra de Deus. Porque o templo físico, ele é liderado por homens, mas a igreja espiritual, que somos cada um de nós somos a igreja espiritual, a verdadeira igreja do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós frequentamos templos físicos também, para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Só que muitas vezes, naquele templo, naquela igreja, naquela denominação que escolhemos, há homens que não estão na presença de Deus, mas que têm o nome de pastores e estão enganando as pessoas. Estão pregando a palavra misturada, estão desvirtuando o evangelho, estão deturpando a palavra do Senhor em prol dos seus próprios interesses. Interesses pessoais, interesses financeiros. Porque hoje em dia, as pessoas não estão interessadas em abrir mão dos seus prazeres.
elas querem vivenciar os seus prazeres, elas querem continuar fazendo o que elas faziam no mundo. E aí um dia elas ouviram falar de Jesus, o Espírito Santo tocou no coração delas e elas se converteram e passaram a frequentar uma denominação para ali se alimentarem da palavra, para ali começarem a percorrer o caminho da santificação. E quão grande responsabilidade é de um pastor guiar uma pessoa nos caminhos do Senhor rumo à salvação. E para fazer isso, esse pastor, essa pastora, ele tem que estar com a vida muito certa, ele tem que estar muito firme no caminho do Senhor. Porque se ele não estiver, ele não tem como guiar as ovelhas no caminho certo se ele não estiver no caminho certo. E é aí onde muitos são enganados, onde muitas pessoas que estão recentemente no Evangelho são enganadas, porque elas acreditam nos homens que estão ali no púlpito pregando a palavra, dando orientações de vida para elas. E aí é que o inimigo entra. O inimigo ele usa muitos pastores, muitos líderes de várias denominações para enganar as pessoas, para enganar as ovelhas do Senhor. E, infelizmente ele tem conseguido com sucesso fazer isso. Porque quando a pessoa chega na igreja, se ela começa a ouvir a palavra pura, a verdade pura que é a Bíblia, e a palavra ela é dura, a palavra é dura. A palavra, ela não dá brecha para a gente continuar no pecado. Ela é dura, ela diz que o pecado vai te levar para a morte, que é o inferno, a morte espiritual, e muitas vezes pode levar até para a morte física antes da hora. Dependendo do pecado que a pessoa comete, aquilo pode acelerar a morte para ela. E se isso não acontece, e ela continua no pecado, a morte espiritual é certa. E aí muitas pessoas chegam na igreja, numa igreja séria, onde a palavra de Deus verdadeiramente é pregada, e ela começa a ouvir aquela palavra dura, que diz que ela tem que deixar o pecado, se converter do mau caminho e viver de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Ela acha aquilo muito pesado, muito duro. E ela pensa, não estou disposto a viver desse jeito. Mas aí ela não quer sair dos caminhos do Senhor, porque ela, em certa parte, ela gosta de algumas coisas que Jesus diz. E aí ela procura outra denominação. E quando ela procura uma outra denominação, aí ela foi guiada pelo inimigo e ela caiu numa igreja onde a palavra de Deus é pregada misturada com manjares. E o que são os manjares? São as falsas doutrinas, são as doutrinas humanas que permitem o prazer, a prática do pecado, a prática da vivência prazerosa, carnalmente prazerosa. E ali ela gostou, ela se sentiu confortável, porque ali ela não está sendo obrigada a largar os seus vícios, a largar o adultério, a largar aquela forma provocante como ela se veste, como ele se veste, porque não são só as mulheres que podem se vestir de maneira provocante, com roupas decotadas, roupas colantes, roupas rasgadas, né? Porque agora está na moda, aquela moda horrível de calça rasgada até a virilha, aparecendo tudo. Mas os homens também podem se vestir de maneira provocante para outros homens e também para outras mulheres. As mesmas calças rasgadas, roupas colantes, aquelas camisetinhas bem colantes mostrando os músculos. Aquilo ali pode ser provocante para uma pessoa casada, uma pessoa que já tem um compromisso. Então, se a pessoa ela vai para a igreja e ela se sente confortável em continuar da mesma forma como ela entrou, isso é um mau sinal. Porque onde o Espírito Santo está verdadeiramente, ele cutuca a pessoa. Se a pessoa está fazendo algo que não é certo, que não é conveniente à vida de um bom cristão, o Espírito Santo ele avisa. Ele fala, olha, se não está certo, muda isso, se não está certo. E aí ela fica incomodada. Esse é o sinal de que verdadeiramente o Espírito Santo está naquela igreja, naquele lugar, usando aquele líder para guiar o povo no caminho certo, no caminho da verdade. Mas se você ainda se sente confortável frequentando aquela denominação,
em continuar na sua vida de pecado, de erro, então tenha certeza, meu irmão, você não está no lugar certo. Você não está no lugar certo para mudar de vida, para se converter, para ser um bom cristão, para ter a salvação. Porque não adianta também você vestir aquela máscara de cristão, ir para a igreja toda semana com a sua Bíblia e chegar lá, ouvir a palavra, orar, receber a unção e continuar na sua vida de pecado, na vida em que você levava quando não estava nos caminhos do Senhor. Essa vida de aparência para Deus não importa. Pode enganar as pessoas que estão à sua volta, mas a Deus ninguém engana. Então é perda de tempo, você está perdendo o seu tempo. Você deve verdadeiramente querer se converter a Deus, se converter dos maus caminhos. E quando eu digo isso, eu não estou te julgando. Quando alguém diz isso, essa pessoa também não está te julgando. Nós estamos pregando a verdade, a palavra de Deus. Converta-se dos seus maus caminhos. A palavra de Deus nos diz, e Deus é enfático nisso, converta-se. Deus não desiste de avisar as pessoas de que elas têm que se converter dos maus caminhos, de que elas têm que andar no caminho de Deus, de que elas têm que aceitar verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador para ser salvo. E os pastores que não pregam a verdade, e quando eu digo a verdade é a Bíblia, porque não existe outra verdade, eles estão enganando o povo, eles estão enganando a si mesmos, mas eles não enganam a Deus. E a palavra do Senhor diz que eles serão cobrados. Eles serão cobrados. Títulos não salvam ninguém. Se você tem título de pastor, meu irmão, e você está enganando as suas ovelhas, enganando o seu povo, o povo de Deus que Ele colocou debaixo da sua responsabilidade, saiba que apenas ter esse título de pastor, saiba que por ser respeitado pelas pessoas da sua denominação, isso não vai te salvar se você está enganando as ovelhas de Deus. E muitos pastores, eles deixam de pregar a palavra. No início até eles pregavam a palavra, a verdade, tinham até alegria nisso. Mas aí eles foram contaminados pelo mundo, foram ouvindo o diabo, e aí eles começaram a deixar entrar na sua denominação coisas mundanas, permitir o pecado, deixaram de exortar as pessoas, deixaram de pregar o arrependimento do pecado, a conversão dos maus caminhos, por conveniência própria, porque muitos acham que pregando a palavra verdadeira do Senhor, a igreja não vai ficar tão cheia, como se eles fossem condescendentes com o pecado. E isso pode até ser verdade, porque hoje em dia, ainda mais no mundo, as pessoas querem prazer, querem comodidade, querem ficar na sua zona de conforto. E se você prega a verdade, dura como ela é, com certeza alguns membros podem sair da sua igreja. Aí você deixa de arrecadar os dízimos e as ofertas, né? E isso aí toca no seu conforto, no conforto da sua família, não é? Isso aí toca no conforto da sua igreja, do seu local de trabalho, porque a obra de Deus é um trabalho, é o trabalho mais nobre que existe. E aí, se os dízimos diminuem, as ofertas diminuem, você não vai poder colocar ou manter aquele ar-condicionado na sua igreja, não é? Ainda mais nesse calor, onde eu moro aqui é tão quente. Eu preciso de um ar-condicionado, um ventilador não tá bom, né? Um ventilador lá no púlpito, quando você está pregando, não é suficiente mais para você. Nem lá no seu escritório, aquele ventiladorzinho que ficava lá no chão, te refrescando o tempo que você estava lá, não é mais suficiente para você. Agora você quer um ar-condicionado, não é? Você quer um ar-condicionado na sua igreja, você quer um ar-condicionado no seu escritório, você quer um ar-condicionado na sua casa. E isso você consegue com arrecadação de dízimos e ofertas, dinheiro suado do povo. Porque o dízimo e a oferta é o dinheiro que o povo tira do salário que eles recebem, do seu suor diário. Eles levantam cedo, né? Eles passam o dia trabalhando, passando aborrecimentos no trabalho, no deslocamento para o trabalho, todo aquele sofrimento, porque o trabalho é um fardo, sim. O trabalho é pesado para todo mundo. Para poucas pessoas não, mas mesmo assim é.
Só o fato de ter que se deslocar da casa para o trabalho e ficar horas fora de casa, isso já é um fardo, sim. Então aquele dinheiro suado que as pessoas dão para Deus, por obediência a Deus, porque dar o dízimo e oferta é uma obediência ao Senhor, mas eles entregam na igreja, para que haja mantimento na casa de Deus. Só que muitos pastores usam o dinheiro dos dízimos e das ofertas para o seu próprio luxo. E não é errado você querer um ar-condicionado na sua igreja, porque também é um conforto para as ovelhas, para as pessoas que frequentam a sua igreja. Está certíssimo, porque o dízimo e a oferta sai do bolso deles. Mas no momento em que você prioriza o conforto material, o seu conforto, o conforto da sua família, em vez de pregar a palavra de Deus, que é a missão que Deus te deu, de conduzir as almas para o caminho da salvação, se você prioriza o seu conforto, o seu bem-estar, ao bem-estar espiritual das suas ovelhas, você está pecando, você está fazendo errado, você está sendo instrumento do diabo. E no dia do juízo, meu irmão, se você continuar assim, Deus não vai te conhecer. Senhor, Senhor, mas eu repreendi demônios no seu nome, eu curei enfermos, eu preguei a tua palavra, muitos foram salvos através da minha pregação. Aí Jesus vai virar para você e dizer, nunca te conheci, maldito. E vai te mandar para o lago de fogo e enxofre. Porque quem faz isso, o pastor que não prega a verdade para o seu povo, o pastor que prioriza os seus interesses pessoais, a salvação das almas que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade, ele está pecando com consciência. Ninguém está te obrigando a fazer isso, não. Você está pecando com consciência. Você se deixou contaminar pelo prazer em ter o conforto, pelo prazer em ter os bens materiais. Não é? Você se deixou contaminar pelos prazeres do mundo. Deixou o mundo entrar na sua igreja. Aí na sua igreja está cheio de membros ali que ofertam, que dizimam, né? Mas você sabe que eles ainda estão na vida pecaminosa. Eles vêm conversar com você e falam, pastor, eu tô assim, tô fazendo isso. E você, em vez de pregar a palavra para eles, dizer que aquilo é errado, que Deus não concorda com o pecado, que Deus o ama, mas não concorda com aquela prática, em vez de você pregar o arrependimento para aquela pessoa, para que ela se arrependa dos pecados dela e se converta do mau caminho para ser salvo, você é condescendente com aquela prática, porque você não quer que aquela pessoa saia da sua igreja, porque aí é um dízimo que você perde, é uma oferta que você perde. Mas na verdade, meu irmão, você está perdendo aquela alma para Jesus. E foi Jesus que pagou o preço pela salvação dela. E como você acha que ele se sente? Vendo você, que foi colocado nesse posto, para conduzir essa alma nos caminhos de Deus, para que ela seja salva. Como você acha que ele se sente vendo você agir dessa maneira? Fazendo essa alma tão preciosa ser perdida? Ai de você, mas ainda há tempo. Ainda há tempo de você mudar a sua conduta com as suas ovelhas, com o seu rebanho, que na verdade é de Deus. Rebanho de Deus, ovelhas de Deus, que estão debaixo da sua responsabilidade. Não faça mais isso. Vocês, pastores, preguem a verdade, somente a verdade. Vocês não têm que ter medo se a igreja de vocês vai perder membros, se vai diminuir a arrecadação de dízimo e de oferta. Não, Deus proverá. Deus proverá. Se não vai ter dinheiro para o ar-condicionado, mas vai ter para o ventilador. Vai ter dinheiro para o ventilador, vai ter dinheiro para o almoço, vai ter dinheiro para o lanche, vai ter dinheiro para você pagar a luz. Deus não vai deixar faltar. Mas priorizem ganhar as almas para Jesus, orientá-las no caminho do Senhor, pregar somente a verdade, que é a Bíblia, que é a palavra, e não misturá-la com as doutrinas dos homens, não misturá-las com as falsas doutrinas, porque desse jeito vocês estão sendo instrumentos de Satanás e não instrumentos do Espírito Santo. E não feche os seus ouvidos a essa repreensão que o Senhor lhe faz neste dia. Porque Deus repreende o filho que ama. Se Ele está te repreendendo, pastor,
é porque Ele te ama, é porque Ele ama as almas que Ele colocou debaixo da sua responsabilidade. Então não seja rebelde, não feche os olhos para isso. Porque não é somente a sua alma que está correndo o risco de ir para o inferno, mas é a alma de todas essas pessoas a quem Deus levou até você, para você guiar no bom caminho, para você orientar, para você cuidar, e você não está fazendo isso. O sangue delas estará nas suas mãos. Isso é muito grave, é muito sério. Então mude a sua conduta, mude, se arrependa. Eu sei que o Espírito Santo nessa hora está tocando no seu coração. E você está sentindo essa dorzinha aí no seu coração, é o arrependimento. Mas deixe esse arrependimento permanecer no seu coração para você mudar de conduta. E voltar a ser um verdadeiro pastor das ovelhas de Cristo, que é o seu chamado. E que é um chamado tão lindo, mas que exige tanta responsabilidade, tanta entrega, tanto amor pelo próximo e por Deus. E por você também. Jesus não quer que nenhuma alma se perca, nem a sua, nem a das ovelhas dele. Então mude de conduta, pastor. Pregue a verdade, não engane os seus membros. Não seja condescendente com o pecado. Converta-se você primeiramente dos seus maus caminhos e pregue o arrependimento na sua igreja, para que os membros dela, os membros da sua igreja, que na verdade é a igreja de Cristo, também se convertam e vejam em você um exemplo a ser seguido, um bom exemplo a ser seguido e não um mau exemplo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem. Seja você pastor, missionário, diácono, seja a função que você tenha dentro da Igreja de Cristo. Saiba que você tem que agir com responsabilidade, com entrega ao Espírito Santo, com dedicação e com amor. Amor à palavra, amor às almas, amor a Deus, porque tudo será cobrado de você. A quem muito é dado, muito é cobrado. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não escarneça de Deus, porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Ninguém engana ao Senhor. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite-o agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me entrego ao Senhor inteiramente e rejeito tudo que o mundo tem me ofertado. E Ele está de braços abertos para te receber e te conduzir no caminho da salvação. E Jesus não larga a mão de ninguém, saiba disso. Ele é contigo em todos os momentos. E se você já é convertido, mas anda desviado dos caminhos do Senhor, volte agora. Volte correndo, renove a sua aliança. Porque Jesus está com saudades de você, filho amado. Volte correndo para os caminhos do Senhor. Porque Ele nunca quis largar a sua mão. Foi você quem largou a mão dele. Mas a mão dele está estendida para você. Agarre-a de novo e não a solte mais em nome de Jesus. Se essa mensagem foi importante para você, se você acha que essa mensagem vai falar ao coração de pessoas que você conhece, poste nos seus grupos. Compartilhe com outras pessoas para que Deus também fale com elas, em nome de Jesus, e as abençoe. Saiba que eu oro por todos vocês, mesmo sem conhecê-los. E em nome de Jesus, fiquem firmes no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, porque em breve Jesus voltará. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe, em nome de Jesus.